O 7º Simpósio Internacional de Educação e Comunicação, o CIMEDUC, este ano conta com a participação de alguns palestrantes que são de fora aqui do estado de Sergipe, como a professora Margarita Gomes, que é mestre e doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, a USP, e tem um pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde atualmente é pesquisadora visitante. E agora ela está aqui no nosso estúdio conversando um pouquinho com a gente. Professora, muito obrigado pela participação. Seja bem-vinda aqui a Aracaju e à Universidade Tiradentes. Obrigada a vocês. Começo perguntando um pouquinho sobre o seu trabalho, a sua pesquisa. No caso, em alguns dos seus escritos, a gente vê uma recorrência muito grande de conceitos como responsabilidade e ética. Quando a gente fala numa sociedade em rede, sociedade informatizada, por que é tão importante a gente discutir esses conceitos? Quando eu discuto esses conceitos na minha obra, eu estou falando especificamente a partir de uma pedagogia crítica. Porque muitas vezes a gente confunde pedagogia com qualquer pedagogia, educação com qualquer educação. E nós sabemos que tem vários paradigmas educacionais que comportam uma resposta. Então eu vou responder a você a partir dessa perspectiva freiriana, talvez, que eu utilizo bastante o Paulo Freire na minha reflexão, no meu trabalho, é a questão da presença. Quando eu falo de responsabilidade e ética, a gente está falando da presença, da conscientização. Quando que você é consciente? Quando você se faz presente no que faz. Quando você está de corpo e alma fazendo aquilo que você gosta, que é o processo educacional com as pessoas, seja de qualquer nível educacional ou qualquer nível social. Então, a resposta seria essa. A responsabilidade, no sentido de trazer para o processo educacional a cultura das pessoas, a dignidade das pessoas, e a partir dessa visão de mundo, dessa leitura de mundo, do contexto das pessoas, você começar o processo educacional. Porque o pecado nosso é muitas vezes chegar com modelos prontos na sala de aulas e querer que o aluno aprenda aquilo, ou porque é moda, ou porque o mercado solicita, ou por X motivos. É um pouco daquela ideia de que a escola e o professor, aí a gente tem que chamar a atenção para essa figura, ele não pode estar desconectado do contexto da sociedade. Exato, e essa leitura de mundo, essa forma de você se aproximar das pessoas e trazer a cultura dessas pessoas, não para ficar nessa cultura ou nesses conhecimentos, sino a partir disso você avançar para conhecimentos mais profundos, Sim. mais complexos. O interessante é que a senhora citou Paulo Freire, e ele é um pensador que é recorrente no seu embasamento teórico de suas pesquisas, principalmente na questão da formação da identidade do professor. A gente sabe que Paulo Freire ele pesquisou num contexto, numa época, mas ele ainda se faz como um pesquisador muito presente, muito citado, muito discutido. Então, na sua visão, quais são as contribuições que o Paulo Freire ele tem para trazer hoje para a formação docente na atualidade? Então, o Paulo Freire, se você lembra, foi o primeiro educador brasileiro que utilizou a tecnologia para alfabetizar adultos. Ele mandou trazer da Polônia os projetores, tanto que na época era uma sociedade fechada e as pessoas falavam, olha, toma cuidado, esse cara está trazendo tecnologia de um país comunista. Toma muito cuidado. Então, essa questão da ideologia, da cultura e das pessoas está muito em relação com essa leitura pedagógica, essa proposta de educação. Então, eu acho que a contribuição de Paulo Freire é sumamente importante para o Brasil, porque ele vai partir de conhecer a realidade do grupo, da comunidade, onde ele está trabalhando. E a partir desse conhecimento, junto com eles, já desenvolver o processo educacional. Sim. Então, não é que traz uma questão abstrata de pensamento, tanto que ele vai criar um método, uma metodologia de aprendizagem, junto com eles, que depois foi conhecido como método Paulo Freire, embora ele não gostasse de ser chamado método Paulo Freire. Além do método Paulo Freire, ele vai propor o círculo de cultura. O círculo de cultura é uma metodologia de aprendizagem onde as pessoas se disponibilizam em círculos e olham no olho do outro
e estabelece um diálogo. Então, a grande contribuição do Paulo Freire seria os princípios da educação popular crítica, ou seja, a educação não é neutra, é um processo de conhecimento, mas também um conhecimento é um processo político, um ato político, não de politicagem, não de partidário, mas político no sentido de ser crítico, criativo e transformador. Então, essa seria uma das contribuições. Uma outra questão é a questão do sujeito da praxis. O sujeito, ele faz, mas também se refaz no que ele faz. Sim. Então, ele traz uma série de contribuições que se concretizam na questão das competências. Para ele, as competências são competências específicas da área de conhecimento na qual você atua, mas também são competências políticas, do para quê, por quê, com quem você faz aquilo. Compreendo. Então, nesse sentido, a contribuição muito importante também de Freire é entender que a educação é um processo de comunicação e diálogo. Sim, e que é uma discussão extremamente atual, né? Inclusive a gente falando aí círculos de cultura, a gente fala desses novos métodos, metodologias de ensino, de exposição em sala de aula, é tudo muito atual, né? Uhum, exatamente, e é muito atual porque o fundamento dele é a linguagem, é compreender como que a linguagem se processa nas comunidades. Eu não posso iniciar um processo de aprendizagem sem eu ter essa compreensão das linguagens, desse mundo semiótico que as pessoas utilizam no seu cotidiano. Compreendo. Agora, para a gente encerrar, professora, a senhora está lançando aqui no CIMEDUC, no 7º CIMEDUC, o seu livro, A Pedagogia da Virtualidade. O que é esse conceito? O que é essa pedagogia da virtualidade? Então, basicamente, para não estender-me demais, eu posso entender, junto com vocês, ou com as comunidades, que o conceito de pedagogia gutenbergiana, a pedagogia do Gutenberg, do texto escrito, ou a pedagogia da Renascença, não dá conta hoje. Eu acho que hoje necessitamos reinventar a pedagogia, já nesse mundo virtual. E, tendo toda essa sustentação do Paulo Freire, eu junto com a ideia de rizoma, de grandes redes que se abrem. Então, nesse diálogo entre a rizoma e a pedagogia dialógica, eu estou propondo uma pedagogia da virtualidade. Que é um tema que vai ser tratado aqui no CIMEDUC, né? Que vai ser tratado aqui. Muito obrigado, professora, pelo seu tempo, pela sua participação aqui no nosso 7º Simpósio Internacional de Educação e Comunicação. Obrigada a vocês.